e a expectativa de como é que vai. Para amanhã, a gente já vira a página, já fala do jogo do Alianza Lima de amanhã. De alguma forma, eu até vi isso no chat, e aí a minha pergunta para vocês. Este senhor que está aqui ao nosso lado, este daqui, Luiz Beldia, deveria poupar algum jogador, deveria fazer algum rodízio, é um jogo mais tranquilo ou menos tranquilo? Porque lembrando, depois do Alianza Lima, o São Paulo pega no Dia das Mães, no próximo domingo, a equipe do Palmeiras na Arena Barueri. E aí, o Renan, você acha que de alguma forma tinha que tirar um pouco o pé dessa partida ou é força máxima essa semana inteira? Não tem. O momento de dar uma tirada de pé, a gente já comentou sobre isso, né, Chacon? Era ali contra o Náutico. Agora, para o jogo contra o Fortaleza, para esse de amanhã, Palmeiras, e no limite, e quem estiver bem, a não ser que alguém fale, professor, eu não aguento. Aí recolhe e coloca outro. Do contrário, é o que tem de melhor. Aí é a questão física, na estratégia para enfrentar o Alianza, mas enfim, para mim não tem essa hipótese nesse jogo, não, cara. Uma derrota pode complicar. O que eu não queria era vir para o Morumbi, igual pode acontecer com alguns outros rivais que estão na Libertadores, vir para os 2 jogos no Morumbi com a obrigação de ganhar, né? Pô, a gente vai lá, consegue um empatezinho, pô, a gente já tira 2 pontos do Alianza, né? E a gente, dentro de casa, sempre é mais forte, a gente cumpre o nosso papel. Agora, você perde, você não ganha nenhum ponto, você dá 3 para um adversário que estava morto há 3 semanas atrás. Pô, cara, então não tem, para mim, não tem essa hipótese. Eu não sei direito como que ele vai armar o time, né? O Cédric ficou no banco, não jogou esse jogo, se vai colocar o Cédric ali na primeira linha, se vai colocar o Cédric na segunda linha, tirando o menino Lucas Ferreira, se o Lucas já vai ser titular nesse jogo. A gente, né, não sabe se o Arboleda vai ter condição de ser titular também nesse jogo. A gente não sabe, mas, na minha opinião, tá todo mundo em condição física boa, traçada a estratégia para esse jogo, para esse adversário, é o que tem de melhor. Não faria uma mudança assim, vou tirar, exemplificar isso aqui, não vou colocar o Alisson para poupar ele para não. Tem que ir, velho. O Lucas Ferreira, se eu não me engano, tá suspenso, não tá? Para o jogo contra o Palmeiras. O Lucas Ferreira tomou o 3º amarelo? Ele tomou amarelo. Se eu não me engano, você mesmo falou, Chacon, que ele tava pendurado antes do jogo contra o Fortaleza. E ele tomou cartão. Agora você me pegou que eu não tenho a menor ideia. Mas eu vou confirmar isso daqui, peraí. E ele tomou cartão, certeza que ele tomou cartão. Não, então, ele tomou cartão, mas ele não tinha tomado, não. Não tinha tomado, não. Foi o primeiro dele no Brasileirão. Ah, é? Não era ele, não. Não, nem ele e nem o... Quem mais tomou cartão? Porque foram 2 cartões, mas não tem ninguém pendurado por conta de amarelo, não. Não, então beleza. Porque senão seria uma possibilidade também, enfim, que você tem que Bobadilha fazer. tomou, né, no finalzinho. Mas Bobadilha não estava pendurado, né? Não, porque agora ele está pendurado. Agora ele está pendurado. Sim, porque daí sim você consegue fazer esse tipo de gestão, né? Ele não vai jogar lá, então joga aqui, porque ele já naturalmente vai ser poupado naquele jogo e tal. Vamos ver qual que vai ser a estratégia que ele vai traçar para esse jogo. Mas, por mim, na minha opinião, é força máxima. Força máxima. Meio de campo, Alisson e Marcos Antônio, eles estavam bem juntos ali, né? Eu, pelo menos, penso assim. Não é o momento de você pensar muito em questões físicas. E, cara, é o risco de quem está dentro do campo. Eu já não corro mais esse risco sentado aqui na frente do computador. É isso, cara. Futebol é isso. Às vezes, você tem que correr um pouco de risco também. Esse daqui tá de volta. Pablo Maia, tá? Criador de cabeça para Zubeldia. Por quê? Porque ele tá de volta, tá à disposição do São Paulo. Primeiro volante. O Alisson tem feito essa função. E o Marcos Antônio tem sido complemento na posição, o Renan. É uma dor de cabeça ou é uma certeza assim, Pablo Maia, primeiro volante, segundo volante, o Alisson e Marcos Antônio no banco? Porque o que tá jogando o Marcos Antônio há de ser considerado também, né, nessa equação, né, Renan? Com certeza. Eu comecei hoje o nosso programa aqui falando que a má atuação do São Paulo contra o Fortaleza passa pela ausência do Marcos Antônio. Eu gosto muito desse jogador. E ele, quando teve sequência, e foi nesse exato momento da lesão do Pablo, ele deu um resultado para mim incrível.
Ele dá uma dinâmica no meio de campo que é difícil de achar, com passe vertical, quebrando linhas, né? E quando você tem um meia inteligente na movimentação, que é o caso do Matheus Alves, isso potencializa muito o jogo do cara. Quero dizer que o Pablo Maia não vai ser titular? Acho que vai em algum momento, mas temos que ter paciência também com ele. Ele ficou um bom tempo parado. E é uma característica do Zubeldia, o jogador que volta de lesão, ainda mais com um tempo de parada do Pablo, e voltando aos poucos, né? Deve ir para o banco e tal. É uma dor de cabeça que todo treinador quer. Ele não estava reclamando até agora que tinha poucas opções. Agora ele vai ter ali no meio uma dor de cabeça muito boa, né? Porque uma dupla que se completou muito rapidamente, o Pablo e o Alisson, que eu sempre falo aqui, né? Um muito jovem e o outro que nem era da posição, se completarem da forma que os dois conseguiram ali no meio de campo, dando uma estabilidade muito grande, mesmo com os atacantes deixando o time vulnerável, eles têm um poder de ocupação de espaço muito grande, mas nesse momento, para mim, é o momento do Marcos Antônio. Ele deve, na minha opinião, começar como titular amanhã, né? Mas não tenho dúvida nenhuma que o Pablo será muito importante para o São Paulo ainda esse ano, e é uma grande esperança futura financeiramente para o clube, né? Eu acho que já era né, anteriormente. Eu acho. Ou ano passado, ou nesse meio de ano, se ele não tivesse tido essa lesão que teve. No ano passado, mesma coisa, foi mais ou menos na mesma época que ele teve a lesão, né? Eu acho que ele já teria saído do São Paulo. Então, um jogador como esse, que te dá essa esperança financeira, ele vai, naturalmente, ele vai reconquistando a posição dele. Mas é uma possibilidade de você tentar uma variação, cara. Por que não jogar os três? Já pensaram nessa possibilidade? O Pablo segurando ali à frente da zaga, Marcos Antônio e Alisson com o poder que eles têm de atacar, de ocupação de espaço, chegando mais à frente, com o meia, com dois atacantes. Né? E de exatamente. Eu não fecharia os olhos para isso, para essa possibilidade de os três jogarem juntos e não ser um time defensivo. Pode jogar com 3 volantes? Não é um time defensivo, não. É um time que pode ser muito ofensivo. É um time que pode ser muito compacto, de pressionar o adversário lá na frente com esses jogadores. Mas, assim, tudo é questão de treinamento, de testar, de variar. Né? Isso aí é a responsabilidade de quem tem isso daí. Ele ganha muito mais do que eu para falar aqui, né? Então, eu, pelo menos, se eu tivesse na posição dele, eu testaria com certeza absoluta. Talvez ele entre, o Fernandão, com um deles no banco, um desse trio no banco, até para ter mais opção nesse primeiro momento, né? Para uma substituição ao longo da partida. Às vezes eu sinto que o Zubeldia é um pouco conservador numa mudança muito brusca de ideias e da parte tática. Eu sinto ele um cara mais conservador nesse, convicto das ideias e conservador na hora de fazer uma mudança tão brusca. Então, talvez, para ter mais uma opção no banco de reservas, uma dessas peças vá para o banco nesse primeiro momento. O que você pensa, Fernandão? Eu acho que ter opções, claro, muito melhor. E agora, com o Pablo Maia voltando, não já no jogo contra o Alianza, mas acho que ele vai ser titular, né, com o passar dos jogos. É o melhor jogador dessa posição que o São Paulo tem, né? Eu vi até um amigo que mandou aqui no chat perguntando do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo é o que mais vai demorar, gente. O Luiz Gustavo tem um problema gravíssimo de saúde, gravíssimo. Que pode até acarretar no encerramento da carreira dele. Pode até antecipar a carreira dele, infelizmente, né, o final da carreira dele, mas ele quer ainda jogar, mas demora, não vai voltar antes de julho, agosto, não sei. Sinceramente, não tem uma data quanto a isso, vai demorar, porque é um problema seríssimo de saúde, tá? Não é uma lesão de jogo, é um problema grave de saúde que ele teve, foi constatado numa ida ao hospital, e primeiro tem que recuperar o homem, a família, o pai, e depois pensar em jogar futebol. E sobre o Pablo Maia, acho que daqui a pouco vai voltar. Marcos Antônio hoje, para mim, desses todos aí citados, é o melhor jogador que o São Paulo tem, ele tem jogado muita bola nos últimos 5, 8 jogos aí do time, né?
E se ele continuar nessa toada, o São Paulo vai ter um problema muito sério, vai ter que pagar uma grana, né, Gil? Grande, 25 milhões, cara, que é uma bala para você pagar para um jogador, porque o cara é da Lazio, para quem não veio daqui do Brasil, ele é um jogador do futebol italiano que, claro, tem um valor de mercado alto, mas tem que jogar.